Boa noite a todos. Em nome do Lar de Maria, queremos agradecer a presença e dizer da alegria, da satisfação de tê-los aqui conosco, apesar da dificuldade que nós estamos enfrentando dessa pandemia, que ainda persiste. Vamos procurar desenvolver os nossos estudos, atendendo alguns critérios. Lá fora nós temos o álcool, vamos manter as máscaras, enfim, nós vamos procurar, dentro do possível, estabelecer esse nível de segurança para que a gente possa desenvolver os nossos estudos, que são estudos importantes, como todos os estudos são em todas as casas. Nós tivemos que paralisá-lo em março, e especificamente esses estudos que estamos fazendo, reiniciando hoje, para aqueles que já frequentavam a casa, sabem da importância dele junto às terapias. E aqueles que estão reiniciando, ou melhor, estão iniciando agora os estudos na casa, vão poder constatar a importância desses estudos para todos nós, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, na nossa reflexão. A pedagogia espírita, como sugere, exatamente é uma pedagogia cristã, é uma pedagogia de Cristo que visa, basicamente, o aprimoramento por amor, por caridade, de todos nós, sem exceção, nessa busca incessante do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Então, quando se estuda a pedagogia espírita, tem por princípio exatamente estabelecer essa conexão entre o ser carnal e o ser espiritual. NAI, Núcleo de Atividades Espíritas. Por que não uma casa especificamente espírita, mas sim um núcleo? Porque, sendo núcleo, ela permite aglomerar, permite reunir várias áreas, vários segmentos dentro do mesmo local para poder desenvolver um estudo científico da doutrina espírita, onde nós temos aqui, além dos estudos, além dos passos, além da doutrinação normal, nós temos aqui também as terapias. As mesmas terapias que Jesus já adotava e utilizava na época. São terapias magnetizadas, à base de energia, que hoje a ciência, mais do que nunca, principalmente a física quântica, está aí para nos conceder toda essa informação e ratificando tudo aquilo que Jesus já havia nos dito lá atrás, há mais de 2000 anos. E quando nós falamos em estudar a alma, é estudar na sua profundidade, é estudar os seus fenômenos, é estudar a sua ligação com o corpo físico. A psicologia, a princípio, é o estudo da alma. Mas quando nós trabalhamos a psicologia espírita, ela envolve de uma forma mais efetiva, de uma forma mais abrangente, o verdadeiro conhecimento da alma. Ora, se nós trabalhamos a alma e, consequentemente, trabalhamos e buscamos conhecer os fenômenos espíritas, evidentemente estamos trabalhando todas as propriedades, pelo menos aquela que é possível conhecer através dos estudos. Né? E a psicoterapia espiritual, ou psicoterapia da alma, é o estudo dos fenômenos da alma no seu sentido de cognição ou comportamental. Então, basicamente, o que nós buscamos dentro do NAI é exatamente dar essa condição para que a doutrina espírita
possa ser mais abrangente, possa ter uma conotação maior, com mais profundidade, não só do aspecto físico, psíquico, mas também espiritual. Dentro desse princípio, nós temos Joana de Ângeles, que muitos de vocês, creio, já ouviram falar. É o espírito que acompanha principalmente os estudos de Divaldo Franco na parte da psicologia espírita. São várias obras. Obras essas que já passaram pelo crivo de muitos estudiosos dentro da seara da psicologia e foi consagrada como uma das obras mais completas que existem dentro da psicologia. Nós não precisamos ser nenhum psicólogo para estudarmos Jesus ou estudarmos a psicologia espírita. É verdade que, detendo um conhecimento maior dentro da área da psicologia, ou da parapsicologia, ou mesmo da psiquiatria, dá uma evolução maior àquele que está proferindo qualquer estudo dessa natureza. Mas isso não vai invalidar a qualquer um de nós que se dispuser a estudar a psicologia espírita, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Então, dentro desse contexto, o que Joana de Ângeles vem nos ensinando? Ela diz o seguinte: a tua vida possui um alto significado. A nossa vida, todos nós, sem exceção, ele tem um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal. Ou seja, por que nós estamos aqui? Na verdade, é como se fosse uma indagação. O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que nós caímos de paraquedas aqui na Terra? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Porque nessa existência, nessa vida, todos nós temos um objetivo, né? Isso é natural. Isso todos nós sentimos e percebemos isso. Nós temos que ter um sentido para a nossa existência. Temos que ter um sentido para a nossa vida. E como que nós vamos entender e compreender esse verdadeiro sentido para a nossa existência? O fator principal, talvez, é aquilo que Sócrates já disse lá atrás: conheça-te a ti mesmo. Porque somente nos conhecendo, sabendo quem nós somos, é que nós vamos dar os primeiros passos para entender verdadeiramente quem nós somos. Segundo a doutrina espírita, segundo o livro dos Espíritos, nós nascemos simples e ignorantes. Foi dada a largada. A partir daí, cada um de nós vai ser o que quer ser, o que entende ser correto. Não existe para Deus nenhum privilégio. A princípio possa parecer até assustador em dizer que Jesus Cristo um dia teve a mesma ignorância que hoje nós temos, que passou por percalços que nós passamos. Cristo já foi um de nós em termos de ignorância. E hoje nós sabemos que Ele está milhões de anos-luz à nossa frente. Exatamente pelo seu esforço, pelo seu desenvolvimento, por Ele ter buscado o seu desenvolvimento. Por isso que hoje Ele é o nosso mestre, nosso guia, aquele que nos dá a certeza de que
um dia a nossa luz pode e deve brilhar um pouco mais. Bom, feito essa introdução, nós vamos trabalhar na prática pequenos exercícios de afirmação da personalidade e da autodescobrimento dos valores adormecidos. Funciona como uma terapia valiosa por estimular aos assistidos a novos e contínuos desafios cotidianos. O que isso quer dizer? Que cada um de nós é cheio de imperfeições. Cada um de nós, se ainda está aqui como nós estamos, é porque nós precisamos melhorar muito. Melhorarmos em todos os sentidos, em termos de evolução. Né? E nós não vamos conseguir fazer esse avanço, esse crescimento, se nós não passarmos pelo processo do exercício, das práticas dos primeiros exercícios, daquela caminhada tímida, daquela caminhada insegura, mas persistente. É isso que vem nos dizer, para o nosso crescimento, através de pequenos exercícios diários, do dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos afirmando a nossa personalidade e elevando a nossa autoestima. Né? Porque esses valores existem em nós. Porque alguém já nos disse que nós somos luzes. Alguém já nos disse que nós somos filhos de Deus. E como tal, por que nós não exercemos então em plenitude toda esta faculdade, toda esta herança? Pela nossa ignorância. Porque ainda nós não nos posicionamos como tal. Somente a partir do momento que nós começamos a nos conscientizar de que nós somos espíritos em desenvolvimento e crescimento, e que nós temos um Pai todo amoroso, que nós temos um Jesus que nos guia, além dos nossos amigos no plano espiritual, nós vamos continuar nos arrastando aqui. Não há fórmula mágica pronta para trabalhar isso em nós. Se está adormecido, isso tem que ser acordado. E como que isso aconteceu? Aconteceu através da doutrina espírita. Porque nós já tivemos 3 revelações. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com a doutrina espírita. Agora sim, agora fechou o ciclo, para que a gente possa entender, compreender e desenvolver e acordarmos para a nossa vida, para aquilo que verdadeiramente nos é válido. Né? Então tudo isso são terapias que nós vamos acumulando e fazemos no nosso dia a dia. Não há outra forma de vencermos os nossos obstáculos se não encararmos o nosso cotidiano como um evangelho a ser perseguido e ser seguido diariamente. Não vamos criar nenhuma fórmula mágica. Não vamos criar nada que não seja através da simplicidade, através do esforço, através da vontade, através da crença. É isso, né, que esse texto quer nos dizer. E para isso, devemos estar preparados para os desafios. Com estímulo e o exercício diário, vão se coroando de resultados favoráveis, eliminando o sutil complexo de inferioridade. E mesmo diluindo pouco a pouco a culpa perturbadora, medo
medo das coisas, dos outros e da vida. Este é o retrato nosso. Muitas vezes nós não temos uma percepção a respeito disso aí. Mas esse é o nosso retrato, né? Aos poucos nós vamos acumulando esses miasmos que vão nos enfraquecendo, que vão nos diminuindo, que nos vão dilacerando pouco a pouco, sem que isso traga nenhuma contribuição útil para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Eu esqueci, gente, como aqui não é palestra, é estudo. Pergunte, faça indagação, fique à vontade. Aqueles que já frequentam a casa já sabem perfeitamente, né, dessa posição nossa. Então fique à vontade, se tiverem dúvidas, vamos esclarecer dentro do possível. Né? Então, quem de nós não nutre perturbações de toda ordem, sendo as mais comuns esse sentimento de culpa, sentimento de inferioridade? Por que nós carregamos isso conosco? O que faz com que a gente, mesmo sabendo que isso é nocivo, ainda fica agarrado em nós? Deve ter alguma coisa para que isso aconteça. Porque se nós somos inteligentes o suficiente para entender e compreender disso, por que não nos livramos disso de uma vez por todas? Por que será, hein, gente? Porque muitas vezes nós temos sentimento de culpa, nós temos esse sentimento de inferioridade, nós temos vários complexos, fobias, transtornos. Sabemos que tudo isso nos faz mal, vícios de todas as naturezas. Então por que insistimos e permanecemos nesses patamares? Deve haver alguma explicação lógica para que isso nos aconteça. Porque se nós sabemos que isso nos é nocivo, que isso nos é prejudicial, e ainda assim muitos de nós o aceitam, por que será? É porque gostamos de sofrer? É porque não queremos evoluir? Então por que nós ainda convivemos com isso? Teimosia, falta de conhecimento, ignorância. Essa é a principal, a ignorância é a principal. Como você falou no início, nós estamos no caminho, e nesse caminho a ignorância é um dos principais que nos atrapalham. É os entraves da nossa existência, né? A zona de conforto. Sim, muitas vezes nós não queremos sair dessa zona de conforto, mesmo sendo altamente prejudicial. Por quê? Nós temos medo do novo, medo de enfrentar, medo do enfrentamento, medo do desconhecido, daquilo que não é palpável, que não é fungível. Então, esta capacidade que nós temos de reter todas essas mazelas faz com que somente pelo exercício diário, não é de vez em quando não, diário. é diário mesmo, permanente, é o nosso dia a dia, é o arroz com feijão ali. Agora tem uma coisa, entendeu? Quando você começa a assimilar isso, começa a fazer esse exercício diário, você começa, parece, colher os frutos, aí você vai cada vez valorizando isso mais e vai melhorando, Sem dúvida, né? porque nenhum atleta se faz de um dia para o outro. Somente através da vontade, do exercício e da prática. Então, o que nós temos aqui, em relação a nós, não é diferente não. E quando nós tivermos a capacidade de acreditarmos em nós mesmos,
não tenha dúvida, nós vamos acreditar nas leis divinas. Jamais iremos acreditar nas leis divinas se nós não acreditarmos em nós mesmos. Não há como. É como se você tentasse amar o outro se não ama a si mesma. A si mesmo. Não tem como. Então, são particularidades que nós temos que vencer, que ultrapassar, para que a gente possa conquistar os nossos ideais. Avançando um pouco mais, se nós não fizermos o nosso dever de casa, se nós não tivermos essa preocupação, o que irá acontecer? Com o tempo, a pessoa torna-se desagradável, acreditando-se não ser amado, sempre traído pelos amigos, sendo sempre deixado à margem nos empreendimentos que realiza a sua volta, acumulando mágoas e desabores injustificáveis com tudo e com todos. Quantos de nós não encontra aí pessoas amargas, pessoas azedas do nosso dia a dia? Quem são essas pessoas? Será que essas pessoas gostariam de ter e ser assim? Eu creio que não. É tão bom quando você consegue estar com pessoas de alto astral, pessoas, como se diz, do bem, pessoas realmente que têm aquela vibração, aquela energia, aquele otimismo. Quanto que isso nos faz bem? Ao contrário daquelas pessoas que só sabem chegar perto de nós para reclamar de si, dos outros, da vida, da existência, e não fazem absolutamente nada para sair desse pantanal de angústia, de amargura, que são verdadeiros vampiros de energia que nos sugam, certo? Porque nós somos energia. Também nós somos seres totais de energia. E como tal, tanto nós prometimos como recebemos. E muitas vezes essas energias são retiradas de nós sem que percebamos. Principalmente pessoas sensíveis, pessoas com faculdades mediúnicas que ainda não têm o seu controle, são passivos de terem essas energias sugadas, vampirizadas. Está doando sem saber, sem perceber. É um doador em potencial sem saber. Né? E a pessoa que acostuma fazer isso, ela vai se energizando para o seu dia a dia através dessa vampirização. Né? Então, o que nós temos que fazer é evitarmos de sermos essas pessoas, de tornarmos essas pessoas, é sermos vigilantes, para ver até que ponto eu hoje me encontro nessa posição. Será que eu sou mais um dessas pessoas aí? Eu gosto muito daquela frase que Jesus fala: ajuda-te a si mesmo, o céu te ajudará. Isso é muito profundo. Quando a gente se ajuda, a gente está nesse caminho de acreditar em Deus, acreditar em si mesmo e fazer valer o que vem fazer aqui. A nossa existência. Né? É sem dúvida uma das grandes verdades que Jesus nos ensinou e que até hoje, pela nossa invigilância, nós ainda não levamos a sério esses ensinamentos. Né? Porque o maior pedagogo que já tivemos na Terra, dentro do grau de instrução tão elevado, foi Jesus. E continua sendo e continuará sendo. Né? Aproveite quem quiser, quem puder, e quem tiver essa capacidade de entendê-lo. Porque se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, a nossa possibilidade de errar é zero.
Só que nós não temos ainda a capacidade desse entendimento. Mas aí ainda é bom que nós vamos errar menos. Né? Porque nenhum de nós é perfeito. Porque nós não encontramos ainda em nós essa perfeição. Por isso, entre outras coisas, Jesus já falava, para que não julgueis, porque nenhum de nós é ainda juiz de si mesmo. E como vamos querer ser juiz de outrem ou de alguém? Né? O mau hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade assinalada pela conduta leviana e infantil. Foi isso que Marcela disse com relação à zona de conforto. Muitas vezes a gente prefere assumir isso aí, né? Eu não vou fechar meus ouvidos, meus olhos, não quero nem saber o que está acontecendo, né? Eu vou passar batido, né? Mas todos nós temos que ter responsabilidade e deveres, não só para conosco, para as pessoas que estão conosco, pela nossa comunidade, pela nossa família, porque nós temos sim responsabilidade e deveres, né? Todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior, a sua individuação embasada na lei do progresso. Porque nós temos duas formas de crescermos. Uma individual. A partir do momento que nós nascemos simples e ignorantes, a partir daí nós começamos a desenvolver a nossa capacidade intelectual, moral, espiritual. É uma coisa individual. Só que, em função da solidariedade, da fraternidade do qual Jesus sempre nas suas pregações nos ensinava, quis que a nossa evolução passasse também pelo processo coletivo, para evitar o egoísmo. Mas isso faz com que a gente tenha a nossa reflexão. Eu vou ter que crescer de forma individual e coletiva. Uma não substitui a outra, e vice-versa. Nós temos que trabalhar simultaneamente o nosso eu individual, a minha individualização, porque eu sou único em todo o universo, como todos vocês são. Não existe nenhum espírito, nenhuma alma igual a outra. Inclusive, essa conversa de almas gêmeas, isso aí, nós já sabemos, com vários relatos, são histórias, né? São romances. Mas cada um de nós é o único em todo o universo. Então nós temos que desenvolver isso. E ao mesmo tempo, trabalhar a fraternidade e a solidariedade. Esta é a forma correta de buscarmos o nosso crescimento através da lei do progresso, da lei do desenvolvimento. Avançando um pouco mais, ninguém atinge o cume de um monte sem haver superado as dificuldades iniciais das baixadas. Quando nós vamos chegar a qualquer elevação, nós começamos das baixadas, vamos subindo, a chegar até o monte, até o seu cume. Ninguém é julgado lá de paraquedas. Se a pessoa já se encontra naquele patamar, é porque ele já fez toda essa caminhada, né? Só que, muitas vezes, o indivíduo chega agora e já vê o indivíduo lá no topo. E fala, que sortudo, né? Aonde que ele está? Onde que ele já chegou? Mas não vê a sua caminhada. Não vê o que ele teve que fazer para atingir o cume. Então,
Não é diferente para ninguém. Todos nós só vamos crescer quando nós nos submetermos a todos esses princípios, a todas essas dificuldades. Dificuldades, sim, mas não invencíveis. Se nós tivermos coragem, fé, ânimo, nós vamos vencer, sim. Né? Vencida uma etapa mais fácil, torna-se o avanço na direção de outra até atingir o objetivo almejado. Não adianta também nós queremos fazer de uma hora para outra, superarmos todas essas dificuldades em curto espaço de tempo, porque nós vamos nos frustrar. Nós não vamos conseguir. Nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos eternos. Mas somos espíritos também que precisa ser modelado dia a dia. E não dá para, de uma hora para outra, nós atingirmos tudo isso que nós queremos e sabemos que é o ideal para o nosso espírito. Então, pela individualidade, cada um de nós tem que ter o seu projeto de vida, de existência. Não é porque fulano ciclano já atingiu lá, eu tenho que correr a atingir também. Não. Eu tenho que me conhecer, como ensinou Sócrates, verificar a minha capacidade e o meu potencial, com toda honestidade e sinceridade, colocar isso para mim mesmo e ver o que eu posso realizar e o que eu não posso. Porque dentro de uma análise justa, dentro de um autoconhecimento, nós podemos garimpar em nós coisas boas, coisas importantes, que vão dar solidez a esta base de sustentação que precisamos. Ninguém é de tudo ruim nem de tudo bom. Mas para isso é necessário que nós façamos isso de acordo com a nossa honestidade interior, com a nossa capacidade interior de analisar e verificar. Olha, eu consigo fazer isso, mais aquilo. É como se nós tivéssemos, né, 1000 talentos, R$1.000. O que eu vou poder comprar com esses R$1.000? Eu tenho que ter discernimento e a capacidade para fazer essa avaliação e ver o que dá para eu adquirir. Não dá para eu comprar um mundo com R$1.000. E assim somos nós. Eu tenho que ver até onde a minha perna alcança. Até onde eu posso ir. Porque muitas vezes eu vou dar um passo, mas vou recuar também. Mas isso não é ruim. Porque isso faz parte também do crescimento. Nem sempre vamos avançar permanentemente. Em alguns momentos da nossa existência, nós vamos cair, vamos ter que levantar. É natural. Faz parte do processo. O que não dá é não acreditar nessas possibilidades. É não acreditar que somos capazes de avançarmos. Avançarmos de uma forma onde a gente realmente consiga atingir esse objetivo. Porque muitos de nós vai pela empolgação, né? Fulano de tal falou que isso é muito bom, tudo mais, para fazer isso, para fazer aquilo, para dormir, para emagrecer, para engordar, para isso, para aquilo, e vamos que vamos. Aí como não deu certo, mas isso não funciona não. Né? Vamos desanimar, não vamos fazer isso para não. Então nós temos
muito em nós acompanhar o que muitos estão fazendo, mas sem analisarmos em profundidade se realmente eu tenho essa capacidade para fazer isso. Será que eu tenho? Pode ser que o outro tenha e eu não. Né? Por isso que muitos conseguem parar determinados vícios materiais, a exemplo do cigarro, da droga, do álcool, e outros têm uma dificuldade enorme de parar. Qual a diferença, né, entre um e o outro? A capacidade que o indivíduo tem da sua individualidade, de entendimento, de compreensão, enquanto espírito. Porque os reflexos no organismo são nocivos para todos nós. Então, por que nós não paramos? Por que nós persistimos? E tem os vícios morais também, né? Não só os vícios materiais, tem os vícios morais também, que são vícios também. Como nós estamos trabalhando a alma, esses vícios também são inerentes a nós, a alma. É mais difícil de ser trabalhado. Muito mais difícil. O vício material do cigarro, do álcool, da droga, é muito mais fácil do que, às vezes, o vício do orgulho, da vaidade, dos ciúmes. Né? Então, tudo isso nós temos que avaliar de per si, para que a gente possa ver aonde eu me encontro. Dentro desse jogo de xadrez, aonde que eu estou? Até onde eu posso avançar? Quem são as pessoas que estão comigo, que estão do meu lado? O que eu posso fazer para eu continuar crescendo e levá-las comigo? Que muitas vezes você vai ter que caminhar sozinho. Muitas vezes, por mais que você queira, pessoas que você ama estão ao seu lado, não vão te seguir, porque não estão preparados para te seguir, para seguir a sua caminhada. E você não vai interromper a sua trajetória por conta dessas pessoas, independentemente de que seja o pai, ou a mãe, o filho, o marido, a mulher. Não dá. O máximo que nós temos que fazer sempre, é respeitar. Respeitar, sim, sempre. Mas anuir, aderir, não. Em função da nossa individualidade como espírito. Por isso que nós temos que pensar seriamente no nosso crescimento, porque, como eu disse anteriormente, não é fácil, não. Se fosse fácil, nós já estaríamos muito mais avançados do que estamos hoje, em relação do que nós éramos há 1000 anos atrás. Né? Porque nós estamos na nossa penúria, não é de hoje. Então nós sabemos que é difícil. Por isso a necessidade do exercício do dia a dia. Na busca da saúde psicológica também é assim. Não deve haver precipitação e nem destemor, que pode parecer heroísmo. Ou seja, o que está sugerindo nessa análise é que a gente não vá com tanta vontade assim para vencer os obstáculos, se nós não estamos preparados. Exatamente para que a gente não nos frustre nessas tentativas. Né? Ou seja, não vai haver precipitação e nem destemor. Nós temos que ter uma medida certa. E qual é essa medida? É cada um de nós vai conseguir aferir isso em si. O que nós podemos, no máximo,
é tomar os ensinamentos de Jesus como parâmetro. E a partir daí, nós traçarmos o nosso caminho. Ainda que seja tortuoso que vai ser, mas ainda assim estamos caminhando. Estamos avançando. Quase todos triunfadores viveram momentos de medo e perplexidade antes de alcançarem o êxito que ora coroa a sua existência. Nenhum chega ao pódio sem que em algum momento não tenha passado por medo, por perplexidade do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Isso é da natureza humana. Isso faz parte de nós, enquanto espírito, enquanto alma. Tudo isso que nós estamos falando aqui, e falando de uma forma muito simples, nós já sabemos, já conhecemos, mas ainda assim precisamos insistir, precisamos explanar isso, para que cada vez mais isso fica sedimentado no nosso pensamento. E nós sabemos que é assim que funciona. Hoje, a ciência, através da epigenética, ela nos mostra como que essas questões são tratadas no nosso cérebro. Como que essa fixação se faz. Como que isso se transforma. É no dia a dia. São procedimentos, são técnicas que a gente vai adotando, que vai fixando em nós e transformando e criando a sinapse através dos neurotransmissores. É a ciência, mais uma vez, nos direcionando, nos mostrando o caminho a percorrer para que possamos evoluir. A pavimentação se construindo, né? Sim, exatamente. Nós vamos pavimentando e construindo essas estradas, esses nossos caminhos, de uma forma segura e sólida, Assumir, portanto, as próprias dificuldades constitui um dos passos necessários para superá-la. Quem de nós pode levantar as mãos e dizer que não tem nenhuma dificuldade na sua existência atual? Na família, no trabalho, na comunidade, todos nós temos. E não são poucos. Mas não é e nem deve ser fator limitante ou desfavorável ou incentivador na nossa busca do nosso crescimento. Ora, se todos nós passamos por esses processos de dificuldades, é porque assim o é. Pela nossa natureza, e a doutrina espírita demonstra isso através dos nossos planejamentos reencarnatórios. Porque cada um de nós, quando reencarna, ele já vem com objetivo. Nem sempre, ou com muita dificuldade, nós vamos cumprir as nossas metas traçadas no plano espiritual. Por quê? Pelo simples fato de que quando nós estamos livres da matéria, livres do corpo físico, quando nós estamos na erraticidade, fora do corpo físico, que Kardec denomina como espírito, depois, quando o espírito adere ao corpo físico, torna-se alma, mas na sua essência não deixa de ser o espírito. Quando o espírito que somos, estamos lá
na erraticidade, nós vamos traçar a nossa meta, o nosso planejamento reencarnatório, para buscar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Evidentemente, dependendo da capacidade de cada espírito, ele recebe uma menor ou uma maior ajuda dos irmãos que trabalham com esses projetos. Então, aqueles irmãos em muito desequilíbrio, eles recebem quase que uma totalidade dentro do seu projeto reencarnatório de orientações, sugestões e afirmação para ele se reencarnar. Mas quando aquele espírito já está num grau um pouco mais elevado, ele tem a capacidade de entender e compreender o que será bom para ele enquanto espírito. Evidentemente, ainda assim, recebendo ajuda desses irmãos. Só que quando esse projeto está pronto, que ele vai reencarnar, ele vai receber o corpo físico que ele precisa e necessita para atender à necessidade desse projeto espiritual. Então, nós viemos e temos um corpo que, lá no plano espiritual, foi preparado para atender a necessidade do espírito. Quando nós nascemos, aí a gente inverte. Aí deixamos o espírito de lado, deixamos nossa alma de lado e fazemos uma bagunçada danada com o nosso corpo, sem maiores cuidados. Né? Por quê? Porque a nossa capacidade de entender e compreender, e pelo esquecimento natural, né, do espírito, faz com que o que existe em termos de matéria na Terra nos envolva tanto, nos impressione tanto, que muitas vezes, e a maioria das vezes, supera a própria capacidade do espírito. Por isso que nós temos uma dificuldade enorme de superar muitas vezes erros cometidos no passado, de reencarnações passadas, e o trazemos para essa encarnação e ainda assim persistimos. Quantos relatos disso nós temos? A gente sabe que não é fácil. Porque o espírito, ao reencarnar, ele passa a ter uma aproximação muito grande com a matéria, as coisas da matéria. E isso, muitas vezes, nos confunde. A maioria das vezes nos confunde. E faz com que aquilo que nós já havíamos proposto, em termos de evolução e crescimento, não ocorra tanto assim. Ou pelo menos bem menor do que nós precisávamos. Né? Então, tudo isso nós temos que levar em conta para o nosso trabalho, para o nosso planejamento da atual existência. Para que a gente, entendendo e compreendendo todo esse mecanismo, nós possamos nos situar. Então, o que eu quero para esta existência atual? O que eu posso fazer de útil e de benefício nessa existência atual? Sou eu que vou dar esse comando. Sou eu que vou escrever a minha história. Depende de quem? De mim. Para eu fazer isso. Bem feito ou não? Né? Qualquer sentimento de culpa deve ser transformado em auto-perdão. Por que, gente? Jesus já falava isso. Perdoar
Quantas vezes? Porque ele já sabia que quando se perdoa, aquele que perdoa está se beneficiando muito mais do que aquele que é perdoado. Porque quando você perdoa, todo o processo no seu campo mental se modifica a ponto de fazer com que o seu cérebro se transforme também. Os seus neurônios deixarão de fabricar oxitocinas, deixarão de fabricar elementos, substâncias nocivas a seu fígado, a seu estômago, a seu rim, por conta da ausência do perdão. Quando você perdoa, você transforma a sua usina de fabricação do seu metabolismo, trazendo aquelas sensações agradáveis, serotonina, dopamina. Então não é pelo fator religioso tão somente, mas principalmente pelo fator bioquímico. Ou seja, pela sua saúde, pela nossa saúde. Né? O medo faz estímulo para o avanço contínuo e as incertezas, conversas e convicções em torno da própria vitória. Só assim a gente vai conquistar integralmente o ser como nós somos. Porque nós temos que ter a capacidade de nos vermos como um ser integral. O que é um ser integral? É um ser físico, biológico, sociológico, psíquico, mental, espiritual. Nós somos um ser complexo, muito complexo. Por isso que não dá para resolver todas essas questões de uma forma simplicista. Não dá. O que dá é para entender e compreender e não criar nenhuma mágica, mas podemos sim, com a simplicidade do entendimento dos atos, construir uma vida melhor. Construir condições melhores para avançarmos no nosso dia a dia. É este o nosso objetivo. É este o nosso propósito. Esse Sim. sentimento de culpa que fala aí, no caso, é a gente se culpando por alguma coisa que a gente fez? Sim, exatamente. Porque se existe uma coisa altamente nociva para nós, enquanto espírito, e mesmo para o físico, é nutrir qualquer sentimento de culpa. Mas espera aí, mas eu sinto culpa porque eu errei. Então, é uma forma de eu pagar, suavizar, eu sentisse essa culpa. Não é assim. Por quê? Se nós somos espíritos em crescimento e desenvolvimento, se nós somos espíritos imperfeitos, nós vamos errar, e vamos errar muito. Nós temos Vamos errar várias com os outros? oportunidades também de consertar, Sim, de refazer. sim, vamos errar conosco e com os outros. Quando se diz não nutrir sentimento de culpa, não quer dizer que nós devemos insistir nos erros. Porque se eu não sinto culpa, então eu posso errar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não é isso. É quando errar, tentar reparar o erro, quando possível. Se não conseguir reparar o erro, tentar minimizar esses erros. Se não conseguir isso, pedir a Deus para que te dê consciência e equilíbrio para conviver sem que isso traga para você uma culpabilidade
capaz de te anular. Esse é o auto-perdão, né? É o auto-perdão. Você perdoar, você é imperfeito, mas tem A si mesmo. necessidade de se corrigir. Isso. Se autocorrigir. É a mesma coisa você ser indulgente com os outros. Por que não ser indulgente conosco mesmo? Né? Então, essa capacidade que Jesus nos ensinava, para que a gente pudesse ter essa capacidade de nos ver também como vítimas, que somos de nós mesmos, da nossa ignorância. Então é por isso que eu gosto muito da frase que ele falou: ajuda-te, que o céu te ajudará. Você percebeu que você está procurando ajuda através do conhecimento. Aí o céu vai te ajudar a você reconhecer que ninguém é feito, mas está lutando para sair dessa imperfeição. Né? Sim. Aí você vai ser realmente ajudado, você vai receber a intuição, que é a inspiração, e vai sair desse sentimento de culpa. Sem dúvida. Né? Então, são artifícios que são colocados para que a gente possa nos entender um pouco mais e, traduzindo, nos amar. Porque se nós temos esses sentimentos, nós não nos amamos. Nós não nos amamos. E temos que nos amar de verdade. Nós temos que sentir uma pessoa importante, que nós somos. Somos importantes para nós mesmos. Porque só o fato de nós estarmos aqui encarnados, para nós, é uma importância universal. Porque não existe nenhum outro igual a mim em todo o universo, como não existe entre vocês. Nós somos peça única, ser único, filhos de Deus. Então, não podemos jamais esquecer, para que isso não nos leve a ter equívocos em nossos pensamentos, em nossas ações. Né? Então, somente através desse posicionamento que nós vamos conseguir ter uma saúde integral, como ser integral que nós somos, atingindo todos esses aspectos e todas essas áreas. Não tem como ser diferente. Não dá para ser diferente. Né? Bem, gente, chegamos ao final. Agradecemos muito a presença de todos. Espero que esse reinício possa realmente trazer para nós um recomeçar. Essa Covid nos trouxe muita tristeza, mas também nos traz esperança, nos traz a condição, a possibilidade de termos reflexões, de termos amadurecimento e comportamento ajustado para a época. Nada se perde. Nós conseguimos, nas coisas tidas como inferiores ou desagradáveis, extrair dali sentimentos ou coisas que vão nos enaltecer enquanto espírito. Depende de cada um de nós ver e se posicionar. Porque toda moeda tem dois lados. Uns gostam de ver sua cara, outros sua coroa. Mas não podemos esquecer que a vida é feita de dualidade. O bem e o mal. Vão andar sempre juntos. A escolha é livre, a escolha é nossa. E o livre-arbítrio de cada um que vai determinar se nós fizemos boas escolhas ou más escolhas.